Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos nesse momento iniciando o nosso culto à distância, que é o nosso primeiro culto, que é o nosso o culto do quarto domingo de Epifania. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com aqueles que lhe obedecem. Com essas palavras do Salmo 111, o primeiro versículo, nós queremos iniciar esse nosso culto em nome de Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas nossas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Por isso, de coração, em oração, vamos fazer a confissão de nossos pecados a Deus, buscando dele o seu conforto através do misericordioso, do gracioso perdão. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que somos por natureza injustos e impuros e que temos pecado contra ti, tanto por pensamentos como por palavras e ações. Merecemos por isso o teu castigo temporal e eterno. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, perdoe-nos e consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Querido irmão, se realmente esta foi a tua confissão, se confias de fato no perdão e na graça de Deus e desejas o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler da Escritura Sagrada o Salmo 111. Nós queremos também fazer hoje a nossa reflexão sobre esse Salmo 111. O louvor a Deus. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com aqueles que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas, querem entendê-las. Em tudo o que ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz, todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre.
Assim termina o Salmo 111. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te suplicamos que em tua infinita graça estejas conosco, defende a tua igreja, o teu povo de todo perigo e de todo mal, e que possamos nós, mesmo em meio às dificuldades, às crises, os problemas e os medos, manter sempre nossa fé em ti, buscar em ti a força, a coragem, buscar em ti a fé necessária para continuarmos trilhando o caminho da vida e cumprindo assim os nossos objetivos de vida que tu tens desenhado para cada um de nós. Suplicamos isso por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos fazer agora uma leitura do Antigo Testamento que nós encontramos no livro de Deuteronômio, o Antigo Testamento, Deuteronômio, no capítulo 18, queremos ler os versículos 15 a 19. Deuteronômio 18, 15 a 19. É uma palavra de Deus a Moisés e através de Moisés ao seu povo e, portanto, a cada um de nós. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram o Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Portanto, Deus, quando ele fala a sua lei, ele, de uma certa forma, assusta o povo, porque o povo tem consciência das suas fraquezas e tem consciência dos seus limites em relação ao cumprimento da vontade que é santa desse grandioso Deus. E o povo treme e se assusta. Mas mesmo assim, Deus não rejeita o povo. Ele então diz que suscitará um outro profeta, que vai trazer uma outra palavra e que será uma palavra de salvação. Essa é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, que veio e nos trouxe assim de Deus, não a lei que exige santidade, mas sim o Evangelho, que nos traz o perdão, a vida, a salvação, e que agora, através da fé, na graça de Deus, nós temos o perdão, temos vida e temos salvação. Nós queremos também ouvir o texto do Novo Testamento, a segunda leitura bíblica que encontramos em Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13. 8, 1 a 13. Os alimentos oferecidos aos ídolos. Parece assim um texto um quanto fora de um propósito, mas pelo contrário, esse texto ele nos revela algumas coisas que são muito importantes. Eu rapidamente gostaria de refletir sobre isso, mas antes vamos lá à leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13.
Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe apenas um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas que estão acostumadas com os ídolos, que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desse alimento. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perdemos nada se não comermos e não ganhamos absolutamente nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, esse seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Esse texto fala em conhecimento, em verdade, e também fala em amor. Conhecimento e verdade nem sempre são coisas que coincidem. Diz o apóstolo Paulo que mesmo o conhecimento da verdade, o conhecimento da Escritura, o conhecimento da Bíblia, que muitos têm, e muito conhecimento da Bíblia, alguns têm, há um perigo nesse conhecimento. E qual é o perigo desse conhecimento? É o orgulho. Ah, eu sei. O apóstolo Paulo levanta uma questão que trouxe muita celeuma naquela época sobre comer ou não comer carne. Não porque havia na época uma preocupação vegana, digamos assim, mas porque a carne oferecida nos açougues, ela era em primeiro lugar oferecida aos ídolos, porque se acreditava que espíritos maus habitavam a carne e ao ser ela oferecida aos ídolos, espíritos bons passavam a fazer parte dela e isso beneficiaria as pessoas que consumissem esta carne. E os cristãos, então, alguns começaram a recusar a comer carne oferecida aos ídolos. E aí Paulo fala em conhecimento. O conhecimento nos mostra que ídolos não são nada, que eles não existem, que existe um só Deus, e que, portanto, comer ou não comer dessa carne não faz diferença nenhuma. Mas tem uma outra questão que precisa ser considerada além de conhecimento, é o amor. Por isso eu falei antes que tem tanta gente que conhece bem a Bíblia, mas não tem um pingo de amor. Aliás, esse é o risco de conhecer muito bem a Bíblia, é se considerar superior aos demais cristãos. Eu tenho percebido isso demais nas igrejas todas por onde eu ando. As pessoas que mais conhecem a Bíblia parecem que são as pessoas mais orgulhosas, mais superiores aos outros, principalmente aqueles que têm pequeno conhecimento da Escritura Sagrada. São inferiores. Esse é o problema. O conhecimento, seja do que for, ele ensoberbece.
Ele traz orgulho. Não é que agora vamos deixar de procurar conhecer as Escrituras Sagradas. Não, não é esse o caso. Vamos agora viver uma vida de ignorância. Não vamos procurar conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece. Não, não é assim. O problema é que ele ensoberbece quando nós perdemos a humildade. Quando nós perdemos, de uma certa forma, a fé. Então o conhecimento é importante, particularmente o conhecimento da Escritura Sagrada, ele nos traz liberdade. Mas essa liberdade, esse conhecimento, se não vier acompanhado de amor e consideração para os pequenos, para os demais, no sentido de nós nos sentirmos superiores e acima, estamos perdendo a fé e estamos embrutecendo o nosso espírito através da ignorância, do conhecimento que achamos superior e tudo. Portanto, o apóstolo Paulo, ele relativiza as coisas, de uma certa forma. Existe um ponto em que conhecimento e verdade são relativas. Isso é um tanto quanto perigoso dizer que a verdade ela é relativa. Tem pessoas que gostam de dizer a verdade sempre, em qualquer situação, mas dizer a verdade sempre, em qualquer circunstância, não significa mais ou menos do que pura arrogância. Porque existe uma outra coisa que está acima da verdade, está acima do conhecimento, é o amor. É a consideração pelo outro. Às vezes, mesmo que eu acho que eu tenha razão sobre determinadas coisas, eu fico quieto, eu me submeto, porque eu amo as outras pessoas e a opinião delas é importante. Então, o anunciar arrogante da verdade, o anunciar arrogante do conhecimento, é o começo da perda da própria fé. O demônio, ele tem conhecimento da verdade também. O demônio, ele tem conhecimento da Bíblia. Então, conhecimento da Bíblia, conhecimento da verdade pode não significar absolutamente nada, pelo contrário. Pode significar condenação quando perdemos a fé. Porque a fé é uma coisa absolutamente, intimamente ligada sempre com a humildade e com o amor. E amor o que é? Não é amor a Deus de uma forma isolada do próximo, não. É amor para as outras pessoas, é compreensão, mesmo naquilo que as pessoas às vezes têm de limitações no seu conhecimento bíblico. Eu preciso respeitar isso. Eu não posso chegar arrogantemente resolvendo tudo, porque sou mais sábio, porque conheço mais, porque, enfim, eu sei da verdade. Então existe uma linha muito tênue, muito complicada, que exige sabedoria, profunda sabedoria, para sabermos até onde podemos ir e falar as coisas que nós acreditamos ser verdade. Precisamos sempre pedir e fazê-lo com o máximo de humildade e pedir a Deus sabedoria para não provocar a raiva nos outros, provocar escândalo e fazer com que aqueles que menos sabem, de repente ainda percam a sua pequena e humilde fé, nada menor, nada maior do que a nossa própria fé, que muitas vezes nós imaginamos dotada de tamanho conhecimento da Escritura Sagrada e das coisas de Deus. Portanto, pela fé, vamos manter sempre a nossa humildade e, principalmente, na humildade, o amor. Amém. Vamos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho. Nós encontramos esse Evangelho em Marcos, o evangelista de Marcos, o capítulo
Primeiro, versículos 21 até 28. Marcos, capítulo 1, 21 a 28, onde lemos. Um homem dominado por um espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado foi ele ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o Santo de Deus que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Esse texto fala da autoridade de Jesus, da autoridade de falar. Mas esse texto também mostra que demônios sabem a verdade. Portanto, a pessoa que nos conta a verdade, dificilmente nós vamos saber se vem de Deus ou se vem de demônio. O demônio prega a Bíblia, diz aqui: tu és o Cristo, tu és o Salvador. O que faz a diferença? A diferença é uma coisa muito simples de entender. A diferença é a arrogância, é a falta de humildade, é a falta de amor. O demônio não tem amor. O demônio não tem simplicidade. O demônio não tem humildade. Portanto, quando vocês recebem aquelas pessoas donas da verdade, que falam com tanta certeza, que são tão orgulhosas, metidas e acima de tudo e de todos, cuidado. Não sei, mas cuidado, pode ser que não vem de Deus. O demônio vem sempre com a Bíblia aberta. Ele sabe o nosso ponto fraco. Quanta gente se desvia por esse mundo porque foi convencido por pessoas que têm um discurso superior e trouxe, entre aspas, a verdade com um certo orgulho e estimularam o nosso próprio orgulho e arrogância e nos pegaram justamente na nossa própria arrogância e nós nos perdemos. Abandonamos nossa igreja, abandonamos a comunhão de fé, abandonamos a nossa comunidade. Grande parte das pessoas o fazem porque perderam a fé, porque foram tomadas pela arrogância, pelo orgulho, de que agora conhecem a verdade muito melhor que os irmãozinhos pequenos, fracos e ignorantes, que eles consideram aqueles que abandonaram. Não é bem assim. Jesus, ele é Senhor de todas as coisas. E é ele que comanda a nossa vida pelo Evangelho. Mas diante dele queremos sempre nos submeter em humildade e ao demonstrarmos amor para o nosso semelhante, particularmente para aqueles que são mais fracos. Amém. Nós queremos agora confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Nós queremos agora refletir no Salmo 111, brevemente, que é um salmo muito bonito, que trata do louvor a Deus. E ele começa, vamos meditar no salmo versículo por versículo. Aleluia, na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. O louvor a Deus não é uma coisa apenas pessoal, individual, isolada, separada de alguém sozinho. O louvor a Deus, ele é feito sempre em comunhão com outras pessoas. Ele é plural. Ele pressupõe comunidade. Ele pressupõe igreja. Ele pressupõe comunhão dos santos. Porque nossa relação com Deus, na verdade, o grande sentido dela é que ela se reflita na nossa relação com os outros. Então, nós precisamos ter uma percepção do outro. Um dos primeiros efeitos da fé no nosso coração é o que se chama alteridade. Alteridade é a percepção do nosso semelhante e do outro. E é junto com o outro que nós queremos sempre louvar a Deus. Nós temos algumas dificuldades nessa época de pandemia, é certo? Sabemos disso. Vivemos o isolamento social ainda de uma certa forma e os problemas com o coronavírus, eles recrudescem e possivelmente as coisas, num primeiro momento, antes ainda da vacina, vão se complicar um pouco. Parece-nos assim, pelo que está acontecendo com essa segunda onda em Manaus, uma certa variação do vírus, bem mais contagioso, e que o problema hoje lá está sendo pior do que foi, apesar de ter sido muito grave anteriormente também. Então existe uma previsão de que as coisas ainda possam se complicar um pouquinho. Então nós estamos um tanto quanto isolados e separados, mas nem tanto. Deus nos une pela fé. Nós percebemos que estamos juntos. Eu estou vendo aqui na tela do meu celular várias pessoas que estão juntamente conosco nesse momento de culto. Nós estamos unidos. Aqui tem mais do que 2 ou 3. E Jesus disse, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós estamos reunidos também. Mesmo que à distância, estamos reunidos na mesma fé, estamos reunidos no mesmo propósito de louvar a Deus e buscar dele a palavra que nos conforta, buscar nele o perdão e a força para continuarmos a nossa missão nesse mundo conforme Deus a determinou a cada um de nós. Portanto, essa é uma das primeiras lições do Salmo. Louvor a Deus não é uma coisa solitária, nada a ver com solidão. O louvor a Deus é uma coisa comunitária. Ela reúne o povo, ela junta o povo, ela une o povo. E continua, como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Nós poderíamos dizer aqui está a ciência. A ciência quer entender. O cientista quer entender. Mas o bom cientista, para ele poder entender, ele tem que amar aquilo que ele faz. Ele tem que ter uma curiosidade científica enorme que o movimenta, que o preocupa, que o estimula, que faz o seu cérebro fervilhar e que ele arrasta junto com o cérebro o próprio coração. É maravilhoso aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está estudando. Os cientistas que têm esta postura são aqueles que descobrem coisas, desenvolvem a ciência e trazem grande benefício para a humanidade. É claro que isso são coisas que cada um de nós faz no particular também, querer entender as coisas, as maravilhas de Deus que nos movimentam. A ciência ela é movimentada também pelas maravilhas de Deus que Ele nos mostra e que estão algumas ainda escondidas, mas que são segredos que quem perscruta, procura, poderá encontrar.
E é isso que os cientistas agora estão fazendo, principalmente em relação ao coronavírus, não porque eles estão se maravilhando com o coronavírus, mas se maravilhando com as descobertas, com as possibilidades importantes para a humanidade salvar pessoas. Eles devem estar maravilhados com o que estão encontrando, desenvolvendo e disponibilizando para a sociedade. Em tudo que ele faz, a glória, a grandeza, a sua fidelidade é eterna. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E nós lembramos especialmente de 3 grandes obras de Deus que reunimos tudo. É a obra da criação, criou todas as coisas e mantém todas as coisas. É a obra da redenção, que por causa da nossa queda enviou o seu Filho Jesus para nos redimir da morte, resolver nossos problemas de relacionamento, nossos problemas de relacionamento chamados de pecado, que ele carregou sobre si na cruz. E finalmente a terceira obra dele, a obra da justificação pela fé, a obra do Espírito Santo que colocou em nosso coração a fé que confia, que faz toda a diferença na nossa vida. Portanto, são as 3 grandes obras de Deus, a da criação, a da redenção em Jesus Cristo e agora a da justificação pela fé no poder do Espírito Santo. As 3 obras. Por isso, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. A obra do Pai, a criação e a redenção, e a manutenção das coisas. A obra do Filho, a nossa redenção na cruz e a obra do Espírito Santo, a fé, que tanto nos alegra, nos enche de esperança e de amor. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Por isso nós temos a revelação, por isso nós temos a Bíblia, por isso nós temos a pregação, por isso nós temos os cultos. Por isso nós estamos online agora ouvindo a palavra. Deus está chegando por sua palavra em nós para que nós não a esqueçamos. Nós poderíamos talvez querer esquecer, mas isso será impossível. De uma forma ou de outra, Deus há de fazer com que nós ouçamos, compreendamos ou recebamos a sua palavra que tratam destas 3 grandes maravilhas de Deus: a criação, a redenção e a nossa justificação. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. Ele dá o pão. Ele cuida das coisas. Mas não apenas dá o pão material que alimenta o nosso corpo, mas também o pão espiritual que alimenta a nossa alma. É o que ele está fazendo pela palavra. É o que ele faz pelo batismo. É o que ele faz também pela participação da Santa Ceia, quando temos oportunidade de participar. São os alimentos espirituais tão importantes também para a nossa vida, que não é limitada a uma preocupação mecânica e material. Nós somos seres humanos, nós nos preocupamos com coisas que vão muito além da razão, que vão muito além do material. O Senhor mostrou seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz, todos os seus mandamentos merecem confiança. Ele é justo. Ele é justo quando nos deu seus mandamentos, ele é justo quando condena, mas ele é justo também porque Jesus Cristo tomou sobre si as nossas injustiças e pagou por elas. Então a justiça de Deus olha para Cristo. Quando Deus olha para os nossos defeitos, os nossos erros e limites, não tem como ele não olhar primeiro para Cristo e aí ver em nós a nossa dívida paga. E aí ele nos recebe, por causa disso, como filhos e herdeiros da vida eterna. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. É a liberdade que a fé nos deu. Nós não somos mais escravos do mal. Sobre nós já não domina mais o demônio.
O domínio ao qual pertencemos é o reino de Deus, é Ele que domina, controla e defende os seus e a cada um de nós. E Ele nos trouxe um espírito de liberdade. Já não somos mais escravos do medo, nem escravos da lei. Nós já não temos uma série de regrinhas que precisamos cumprir como pré-requisitos para merecer a graça de Deus. A única regrinha é Cristo, que cumpriu por nós, e agora por isso nós somos livres, não precisamos mais temer o mal, nem a condenação, porque pertencemos a Deus e somos seus filhos e herdeiros da vida eterna. Para ser sábio é primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão. Para ser sábio. O que é ser sábio? Mais do que qualquer outra coisa, ser sábio é ter a percepção da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da salvação que Deus nos oferece de graça em Cristo Jesus. Essa é a grande sabedoria que precisa ficar bem evidente e clara em nosso cérebro e em nosso coração principalmente. Mas para ela acontecer, precisamos temer a Deus. E esse temor a Deus é perceber quão pequenos nós somos, quão falhos nós somos, quão fracos nós somos e quão dependentes nós somos da graça de Deus. Então, esse é o temor de Deus. Tememos a Deus porque Ele é santo e nós não. Mas aí começa a sabedoria, porque ali é que abre as portas, mesmo que talvez em alguns momentos no desespero, abre as portas para que pela fé percebamos aquilo que de fato é sabedoria, a percepção da graça e da misericórdia de Deus. Que o Senhor seja louvado para sempre. É assim que o salmista termina o salmo, e é assim que eu quero terminar também essa reflexão. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Ó bondoso Deus, nós te pedimos que tu tenhas misericórdia do teu povo. Olha para as necessidades de cada um, principalmente de nossos irmãos. Queremos aqui lembrar a dona Jolita, nossa irmã lá de Uberlândia, que se encontra também com Covid, apesar dos sintomas não serem tão radicais e tão fortes. Ela, uma senhora de idade, uma série de dificuldades de saúde, mas parece assim que Deus foi misericordioso e não permitiu que ela tivesse assim efeitos mais graves e destrutivos, como tem acontecido com tantas pessoas. Te agradecemos por isso, ó Deus, e te pedimos que tu continues aguardando, protegendo e cuidando. Olha também, ó Deus, para a sua filha também, e o neto, que também pegaram a Covid, talvez no mesmo momento os três. Esteja com todos, que possam se recuperar. Com todos Deus, nós queremos orar também pelo seu Zé, que está com dificuldade de memória. Enfim, esteja com ele, com tua misericórdia, com tua graça, para que possa, assim, em ti encontrar sempre conforto e força. Com todos Deus, olha para todos os nossos irmãos, com tua misericórdia e graça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos isso e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Um bom domingo a todos os nossos irmãos e esperamos que no próximo final de semana nós possamos nos encontrar nos nossos cultos, primeiro os cultos em família, onde cada família de meia e meia hora se reúne na igreja no domingo de manhã, separadamente, por causa do problema do Covid, e assim nós temos atendimento, um pequeno culto para cada família de meia e meia hora. E depois à noite, então, com todo o controle, com todo o cuidado e com inscrições que iremos abrir ainda, o nosso culto presencial, com a presença, enfim, daqueles que anteriormente se inscreveram. E compreendemos muito bem aqueles irmãos que ainda sentem um receio muito bem justificado, muito bem entendido, de ainda, por enquanto, não se reunir conosco na igreja. Temos todos os cuidados na igreja, o distanciamento, a capacidade máxima, né? Enfim, nós queremos, como cristãos, fazer a nossa parte, usar a ciência, a inteligência e principalmente o amor que Deus nos deu, não só amor pela nossa vida, que é muito importante, mas também amor pela vida dos nossos semelhantes. Deus abençoe a todos e que possamos, assim, nos encontrar no próximo final de semana e que, enfim, Deus envie seus santos anjos para proteger, guardar, abençoar e cuidar cada um de nós. Um bom domingo a todos e até o próximo encontro.